assunto de hoje, meus novos hábitos após a maternidade. O primeiro deles, qualidade de vida. Sempre fui uma pessoa que sempre gostou de esportes, sempre gostei muito de me cuidar. Porém, após o nascimento do meu filho, eu senti essa necessidade de buscar ainda mais. Academia sempre foi algo que me chamava bastante atenção. Após o nascimento do meu filho, eu frequento academia. E é uma das coisas assim que eu me apaixono cada vez mais. Ela faz bem tanto para o meu psicológico, autoestima e para o meu corpo também. E é uma das coisas que hoje eu não abro mão. Outra coisa, alimentação. Hoje eu prezo bastante me alimentar o mais saudável possível que eu puder. Durante a semana, não pulo refeição, faço tudo ali certinho. No final de semana que eu como um docinho, uma coisinha ali, outra aqui. Porém, no meio da semana, eu faço de tudo para ter a alimentação mais saudável que eu possa ter. Exames em dia. Sempre fui uma pessoa que sempre gostou de ter meus exames em dia, exames de rotina. Porém, com o nascimento do meu filho, eu senti essa necessidade ainda mais, de sempre estar bem. Se eu sentir alguma coisinha, eu já corro pro médico para saber ali o que está acontecendo. E tudo isso, pensando na qualidade de vida, eu entendi que eu quero e necessito e preciso estar saudável cada vez mais. Hoje eu tenho meu filho que eu quero ver crescer. Eu quero ver ele casar, eu quero ver os meus netinhos. Então, quando a gente ama uma pessoa, quando a gente tem uma família, a gente tem que aprender a cuidar da gente. A gente tem que ir em busca de coisas que vai nos fazer bem. E hoje eu sinto essa necessidade assim gritando em mim. Quero sempre estar bem para poder acompanhar ele em cada fase. E eu vejo que isso eu nunca vou abrir mão, de me cuidar para cuidar dele. O segundo hábito que mudou também bastante, eu diria, em mim, e minha preferência também, é que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito mais de coisas salgadas do que coisas doces. Eu senti muita necessidade de comer chocolate. E eu nunca fui uma pessoa assim. Eu sempre fui uma pessoa muito mais, 1000 vezes mais do salgado. E isso foi uma diferença gritante, porque eu nunca fui uma pessoa que, nossa, vou comer um chocolate, nossa, eu quero um doce. Eu estou sentindo aquela grande necessidade de comer um doce. Eu nunca fui assim. Senti também que eu fiquei uma pessoa bem mais sensível. Antes eu não era assim. Esses dias, por exemplo, assisti um filme, na verdade uma série, onde um personagem morreu. E eu lembro que eu chorava e parecia que era uma pessoa da minha família que tinha morrido. Sério? Sabe quando você vai chorando e fazendo... Sabe? Você suspira assim, você chora suspirando, sabe? E assim, era tantas lágrimas que eu derramei que, sério, parecia que eu tava assim... parecia que eu ia alagar o ambiente de tantas lágrimas que eu derramei. E assim, era apenas uma série. Só que eu fiquei tão sentida e eu olhava assim pro meu marido e falava: ai, mas tal pessoa morreu, como assim? Sabe? E eu nunca fui uma pessoa assim. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de assistir filmes de terror, gostava bastante de assistir coisas assim de suspense. E eu até falava assim com a pessoa do meu lado que estava assistindo comigo: olha, vamos fazer uma competição aqui? Vamos ver quem acerta quem que é o assassino, sabe? Eu sempre fui assim.
E hoje eu me vejo como uma manteiga derretida. Sério. Hoje, assim, eu choro muito mais fácil. Se eu ver qualquer coisa, assim, meio diferente, eu choro. E eu nunca fui, assim, tão sensível. E se eu vejo algo assim na rua, eu choro, dependendo do que é. Então eu vi essa diferença aí também na sensibilidade. Terceiro hábito que eu notei assim que mudou bastante em mim também foi que hoje eu busco construir minha paciência diariamente. Sério, essa não é fácil. Porque quando a gente tem um bebê em casa, quando a gente tem uma criança pequena, várias vezes ao dia, principalmente quando ele já começa ali a andar, a gente fica durante o dia inteiro, na verdade eu digo assim, eu fico fazendo de tudo para manter ele vivo até o marido chegar em casa. E não é fácil, né? A gente tem que ali, fulano, desce daí. Isso daí vai machucar. Vai apertar sua mão. Às vezes a criança tá ali com a mãozinha em algo que não pode mexer. Você fala para ela, não põe a mão aí, e ela mexe. Aí você vira as costas, a criança chora. Você olha, a criança apertou a mão naquilo que você disse que não era para mexer. Então, exercitar a minha paciência diariamente é algo que eu busco e muito. Procurar assim tirar o controle um pouco da minha mão. Porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre gostou ali de ter o controle. Sempre fui um pouco mais controladora, de querer as coisas do meu jeito. Mas eu percebi que quando chega um bebê pra gente, as coisas são muito incertas. Infelizmente, não tem como a gente ter o controle de todas as coisas ao nosso redor. Às vezes é necessário a gente respirar um pouco. É necessário a gente pensar que tudo bem. Às vezes as coisas não sair conforme o planejado. E isso é uma coisa que muitas vezes até hoje me dói. Mas é um exercício que eu tento mudar ali no meu dia. É um hábito que eu tento todos os dias colocar na minha rotina. Quarto hábito: aprendi a dizer não. Quantas vezes, antes de eu ser mãe, eu não queria algo e eu dizia que sim. Eu não queria ir em algum lugar, mas eu ia só por ir ou para alguém não ficar chateado comigo. Porém, depois que meu filho nasceu, eu notei que nem todos os lugares eu posso ir. Eu notei que muitas vezes eu vou preferir ficar em casa, curtir minha família, meu marido, meu filho, do que ir para algum lugar. Meu filho gosta muito da casa dele, do ambiente dele. Ele gosta muito dos brinquedos dele. E quando às vezes eu saio para algum lugar, não tem como você carregar a casa junto, né? E às vezes você fala assim: mas eu vou sair de casa para descansar. Só que muitas vezes eu fui para algum lugar e voltei mais cansada, porque você tem que pensar nas coisas que você tem que levar, você faz mochila disso, você faz mochila daquilo, e leva comidinha, e leva água, e leva leite. São muitas coisas a se pensar. Então, na verdade, eu percebi que depois que a gente se torna mãe, sair de casa se torna um evento. Não que eu não saia, lógico, adoro passear. Eu gosto de passear, meu filho, meu marido também. Só que eu notei que hoje tá tudo bem eu falar não. Às vezes eu vou preferir ficar em casa e tá tudo bem. O dizer o não, a gente tem que parar com esse negócio de mas tal pessoa vai ficar chateada. Acontece, amor.
Acontece e tá tudo bem. A gente não tem que se sentir obrigados a fazer nada. E é sobre isso. O quinto hábito, e esse eu diria que é um dos mais importantes. Melhorei bastante o relacionamento com a minha mãe. Dentro de casa, eu diria que eu sempre fui mais meu pai, de me dar bem, de conversar mais com meu pai. Porém, com a minha mãe, nós duas sempre tivemos personalidades fortes, pessoas teimosas. E eu diria que muitas vezes eu não compreendia minha mãe. Quantas vezes ela me repreendia e quantas vezes eu me senti mal com ela, me senti magoada, senti até às vezes raiva de algumas situações. De pensar, mas por que ela tá agindo desse jeito comigo? Nossa, minha mãe é muito brava. Ai, ela tá falando desse jeito comigo, mas por quê? Ela não pensa pra falar. E sabe uma coisa que eu notei? A minha mãe, ela não é perfeita. Ela nunca vai ser perfeita. Mas eu também não. E hoje eu sou mãe. E eu entendi e aprendi também a acolher a minha mãe. Eu entendi que muitas coisas que ela fez era o que ela sabia no momento. Eu entendi que muitas coisas que ela fez foi para me proteger. Não que alguma coisa ou outra ela poderia ter feito diferente. Sim, ela poderia ter feito diferente. Mas eu amo minha mãe. Eu amo de paixão. Eu costumo inclusive dizer para ela que ela tem muitos defeitos e eu sei todos. Porém, ao mesmo tempo, eu digo para ela: mãe, eu também tenho defeitos. Eu também sei quais são os meus defeitos. E muitos deles não são fáceis de lidar também. E eu sempre digo para ela: eu nunca vou deixar de te amar pelos seus defeitos. Porque se tem uma coisa que eu tive nessa vida, foi de perder minha mãe quando ela ficou doente. Minha mãe teve câncer e foi uma fase, eu diria que uma das piores fases da minha vida. E eu tive muito medo de perder ela. Graças a Deus ela tá bem e tal. Mas durante o tratamento dela, eu dei a minha vida, eu dei o meu tempo. Eu fiz tudo pela minha mãe. E hoje, sendo mãe, também, tudo que ela fez foi me amar. Do jeito dela, lógico. Às vezes não 100% ali, às vezes nem sempre, eu diria. Ela estava bem, mas ela me deu o que ela sabia. Ela me passou o que ela conhecia da vida. E hoje, como mãe, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Alguma coisa ou outra que eu fizer pro meu filho hoje, lá na frente, às vezes ele pode chegar também e falar: nossa, mãe, você tomou tal atitude que você poderia ter feito diferente. E é assim, a vida é assim. E aí, quando ele tiver o filho dele, ele pode fazer diferente do que a mãe dele fez por ele. E é sobre isso. Quantas vezes a gente não tem empatia pela nossa mãe? Muitas vezes a gente, como filho, a gente só julga. Principalmente na fase da adolescência, não é mesmo? A fase da adolescência é uma fase assim que a gente
Sério, é uma das fases mais complexas que eu acredito que é. Porém, é sobre isso a vida. Eu hoje digo para minha mãe, eu te amo. Apenas isso. Eu te amo. Sexto e último hábito. Eu mudei de estilo. Antigamente, antes de eu me tornar mãe, eu me vestia de um jeito. Hoje em dia, meu gosto mudou completamente. E é muito estranho, porque a gente pensa, vou sair da maternidade com meu filho, vida que segue. Mas eu percebi que depois que a gente se torna mãe, parece que muitas coisas mudam na gente. Eu nunca pensei que eu ia mudar de estilo, eu nunca pensei que eu ia preferir várias coisas que hoje eu prefiro. É muito estranho. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muita mania de falar, estilo de mãe. Estilo de mãe. Só que hoje, depois que eu me tornei mãe, eu entendi que sim, as mães têm seu próprio estilo. E isso é muito estranho, porque eu não imaginava que eu ia mudar o gosto de tudo, pra tudo. Antigamente eu gostava de um sapato de salto mais fino. Hoje em dia, eu prezo pelo conforto. Eu quero um saltinho quadradinho. Eu quero algo que eu possa caminhar com segurança. Até porque hoje em dia eu tenho uma criança que corre para todo lado. E quando eu for correr atrás dele também, eu não quero sair me matando por aí. Eu não quero sair tropeçando nos lugares. E é muito estranho isso. Hoje em dia, eu não posso ficar usando mais colares. Brinco grande eu nunca fui fã, mas colar, pulseira. Meu filho, ele não pode ver nada disso. Se ele vê, enquanto ele não tira, enquanto ele não estraga, ele não sossega. Então, eu, como uma pessoa que sempre gostou de acessórios, hoje eu me vejo com um brinco menor. Hoje eu me vejo apenas com aliança de casamento. Porque se eu colocar um colar, se eu colocar uma pulseira, às vezes eu não vou perder, mas às vezes eu vou ficar até sem aquilo, porque ele vai estragar ou ele vai querer brincar com a minha pulseira. E é isso. A gente vai se adaptando a tudo na nossa vida. Antigamente você era de um jeito, hoje você é outro. Antes eu era uma Mayra, hoje eu sou uma Mayra diferente. E é sobre isso. A vida é uma constante mudança. A gente nunca vai nascer de um jeito e morrer exatamente igual. Porque a gente passa por várias experiências que nos faz mudar. E isso é, ao mesmo tempo, estranho e assustador, mas é magnífico. É magnífico você olhar para a mulher que você era antes, perceber todas as mudanças que você teve durante o caminho. E hoje você é uma pessoa completamente diferente. Às vezes com alguma coisa ou outra igual, mas diferente. Nossa cabeça amadurece um pouco quando a gente se torna mãe, em vários aspectos da vida. E esse foi o conteúdo de hoje. E fica aí o meu abraço e tchau, tchau!